O protagonista despertou ao sentir o toque de uma bela mulher em seu corpo, que avançava lentamente em sua direção. Ao se dar conta de onde estava, assustou-se, movido pelo instinto, deu um salto para fora da cama, mantendo distância. Contudo, a mulher perguntou se o efeito da droga já havia passado tão rápido, acrescentando que as pessoas acordadas eram muito mais interessantes. Recuperando-se por completo, o jovem percebeu que havia renascido. Foi então revelado que, há 300 anos, ele havia entrado acidentalmente no mundo das fadas e logo em seguida, começara sua jornada de cultivo. Durante esses 3 séculos, dedicou-se arduamente ao estudo e à prática, treinando dia e noite até se tornar um cultivador de espadas. Porém, quando finalmente alcançou seu objetivo, não conseguiu adentrar o reino da eternidade. Sentiu como se tivesse aberto um espaço-tempo que o retornará à Terra quando tinha 17 anos. Apesar disso, permanecia curioso sobre quem era aquela mulher à sua frente e o que ela desejava. A mulher, percebendo sua hesitação, o encorajou a não ser tímido e a se aproximar dela. No entanto, ele vestiu suas roupas rapidamente e explicou que havia ocorrido um mal-entendido, dizendo que iria embora. Diante de sua resposta, ela o encarou com firmeza e questionou se ele realmente partiria sem sequer pedir permissão. Disse então que se chamava Exensi e declarou que não o deixaria ir, acrescentando que vê-la e ser cuidado por ela era uma bênção. O garoto, ignorando tudo que ela dissera, virou-se e continuou em direção à saída. Irritada com sua atitude, Exensi aproximou-se e o segurou pelo braço. Ao notar o toque, ele percebeu o quão forte ela era. Em resposta, segurou o braço dela também e tentou afastá-la usando sua energia. No entanto, ela ativou sua própria força, e foi então que ele percebeu, surpreso, que seu corpo não possuía nenhuma energia. O impacto resultante o lançou para trás. Caído, ele olhou para o lado e avistou seu uniforme escolar pendurado. Pensou imediatamente que precisava pegá-lo e fugir dali. Determinado a escapar, ele conseguiu se soltar e, utilizando pouco de sua agilidade, correu em direção ao uniforme. Exensi, observando sua fuga, considerou o garoto interessante por conseguir resistir ao seu impulso. Ainda assim, questionou se ele achava mesmo que poderia escapar dela. Por fim, afirmou para si mesma que Shukin era só dela, e que não o deixaria ir embora. Logo depois, já no meio da cidade, Shukin contemplava o mundo ao seu redor. Pensava que, após 300 anos, finalmente teria a chance de reencontrar seu pai, sua mãe e seu irmão. Ainda parado, absorvendo a paisagem urbana, ouviu uma conversa próxima. Ao seu lado, uma mulher comentava que os homens eram realmente problemáticos e reclamava do motivo pelo qual um deles estava chorando por causa de uma bolsa. Complementou dizendo que compraria uma nova para ele. Seu namorado, então, a abraçou e afirmou que ela era amável. Em meio a esses pensamentos, alguém lhe pediu licença, dizendo que ele estava bloqueando o caminho. Ao olhar, percebeu que se tratava de uma mulher extremamente forte, carregando 2 sacos de cimento com apenas um dos braços. Observou também outras mulheres trabalhando em uma obra no chão, o que o fez se perguntar o que havia acontecido com aquele lugar. Concluiu que as pessoas dali estavam muito diferentes desde sua partida. Dentro da escola, Shukin lia atentamente um livro de história que explicava que, na antiguidade, durante o período conhecido como Primavera e Outono, um desastre havia alterado drasticamente as condições físicas das mulheres, tornando-as mais inteligentes e fortes. O livro mencionava ainda que, naquele mesmo ano, uma mulher chamada Kongmo fundou o Confucionismo, uma doutrina que passou a valorizar as mulheres acima dos homens. Com essa mudança de paradigma, o imperador da época abdicou do trono e o entregou à princesa, em vez do príncipe. Já no século XXI, embora houvesse algum progresso em termos de equilíbrio entre os gêneros, a estrutura social ainda mantinha a mulher em posição superior. Era comum, por exemplo, que mulheres tomassem a iniciativa em relacionamentos, e até mesmo fossem insistentes em suas abordagens com os homens. Naquele mundo, quando um homem casado decidia pedir o divórcio, a separação geralmente era aceita sem questionamentos. Ao ler tudo aquilo, Shukin considerava a situação absurda. Perguntava-se, em silêncio, como seria sua própria casa dentro daquele novo padrão social.
Ao chegar em casa, sentiu-se tomado pela emoção ao rever seu pai e correu para abraçá-lo. No entanto, seu pai estranhou sua chegada e perguntou se ele não havia dito que voltaria mais tarde da escola. Aproximou-se dele e, ao sentir um aroma diferente, um leve perfume feminino, ficou mais sério. Com expressão preocupada, alertou Shu Qing sobre os riscos de sair daquele jeito, especialmente com colegas de classe, e recomendou que ele permanecesse sempre atento. Para reforçar sua fala, mostrou ao filho uma manchete de jornal que havia lido recentemente. Nela, relatava-se que um jovem de 15 anos havia passado por uma situação embaraçosa com uma colega de escola, que ainda havia compartilhado imagens comprometedoras. Shu Qing, sem entender totalmente o que estava acontecendo, mergulhou em confusão. Mesmo assim, seu pai continuou. Comentou sobre a irmã de Shu Qing, dizendo que ela passava o dia inteiro jogando e, por isso, acabará sendo aceita apenas em uma universidade de prestígio inferior, algo que poderia prejudicar suas chances de conseguir um bom emprego no futuro. Ainda assim, todos da casa depositavam grandes esperanças em Shu Qing, acreditando que ele conseguiria ingressar em uma universidade respeitável. Com um tom mais sério, o pai concluiu que, por ser jovem, Shu Qing deveria tomar cuidado para não se deixar levar por mulheres. O garoto, tentando acalmar a preocupação do pai, respondeu que não havia motivo para preocupação e, mudando de assunto, perguntou onde estava sua mãe. O pai explicou que ela estava discutindo negócios com outras pessoas e que, devido à situação difícil do momento, as coisas estavam complicadas. Com isso, Shu Qing sugeriu que era hora de comer e se ofereceu para chamar sua irmã. Dirigiu-se até o quarto dela e, ao abrir a porta, perguntou-se mentalmente o que ela estaria fazendo. A irmã de Shu Qing, Shu Xiao, estava assistindo a um vídeo com conteúdo impróprio enquanto fazia insinuações provocativas, dizendo que sabia como causar certa agitação e pedindo para que ele retirasse rapidamente suas roupas. Diante daquela cena desconcertante, Shu Qing, completamente inconformado, fechou a porta com força e se perguntou o que estava acontecendo com o mundo. Em um impulso, soltou um grito que assustou Shu Xiao, levando-a a questionar o motivo daquilo. Após o episódio, ela saiu do quarto com uma expressão serena e, estranhamente, satisfeita. Shu Qing, tentando agir normalmente, disse para que ela se apressasse e fosse comer. Perguntou se ela estava assistindo vídeos impróprios, ao que ela respondeu, sem rodeios, que aquilo já não era mais suficiente e que agora preferia transmissões ao vivo. Comentou ainda as características do homem que estava vendo, achando a situação divertida, mas frisou que esse tipo de conteúdo não era feito para garotos como ele, antes de seguir em direção à cozinha. A reação de Shu Qing foi de evidente incômodo. Mais tarde, durante o jantar com o pai, a irmã surgiu arrumada, pedindo dinheiro com a justificativa de que sairia com as amigas. O pai questionou o que ela tinha dito, e ela repetiu que iria jantar fora. Ele então a repreendeu, dizendo que deveria se espelhar no irmão, estudar como ele, e que se tivesse metade da gentileza dele, os pais não precisariam se preocupar tanto, enquanto entregava o dinheiro com certa frustração. Shu Xiao perguntou por que deveria ser como o irmão, já que, em suas palavras, ele era apenas um homem comum que deveria manter-se calado. Acrescentou que, ao contrário dele, que poderia simplesmente se casar com uma mulher rica no futuro, ela precisava batalhar por seu próprio futuro, e por isso precisava do apoio da família. Despediu-se e saiu de casa. O pai alertou para que ela não gastasse todo o dinheiro e, com certo sarcasmo, perguntou se ela achava que a mãe fabricava dinheiro. Shu Qing, preocupado, perguntou ao pai se era certo deixá-la sair daquela forma. O pai, resignado, respondeu que não havia muito o que fazer, ela era uma mulher, e não podia ser controlada da mesma forma que ele. Acrescentou que mulheres precisavam trabalhar para ter independência financeira, mas também advertiu que a atitude da irmã não deveria servir de exemplo para Shu Qing. Mais uma vez, o garoto refletiu consigo mesmo quanto aquele mundo parecia estar completamente invertido. Nesse momento, a mãe chegou em casa, e Shu Qing foi ao seu encontro, abraçando-a com carinho. Ao perceber a reação dele, sua mãe perguntou se ele não havia recebido a mesada e, então, entregou-lhe uma quantia em dinheiro. Mesmo decepcionado, ele se lembrava de como costumava enganar sua mãe para conseguir dinheiro e ir à lan house, e agora, ela simplesmente oferecia como se não fosse nada.
Tentou recusar, dizendo que não precisava, mas ela insistiu para que ficasse com o valor. Apesar das dificuldades que a família enfrentava, disse que sentia orgulho de seu desempenho acadêmico. Logo em seguida, ela perguntou sobre Xu Xiao. O pai, já irritado, respondeu que a filha havia saído novamente. A mãe lamentou, dizendo que não a educou para agir daquela forma, mas que em breve a garota perceberia que estava desperdiçando seu tempo. O pai de Xu Qin então se aproximou da mãe de maneira carinhosa, o que mais uma vez incomodou o protagonista. Mesmo entendendo como aquele mundo funcionava, ele não conseguia aceitar aquilo. Sua mãe comentou que a vida dos homens era mais fácil, enquanto as mulheres enfrentavam mais dificuldades, e por isso sua filha eventualmente entenderia a realidade. O pai concordou e perguntou se ela estava com fome, mencionando que o jantar já estava pronto. Xu Qing, no entanto, relembrou uma cena parecida que já havia presenciado e se sentiu enojado. Subiu para o quarto e, ao entrar, se surpreendeu com a organização do espaço. Em seus pensamentos, refletiu que naquele mundo as famílias preferiam ter filhas. Isso havia causado um aumento significativo na população feminina, levando muitas mulheres a permanecerem solteiras. Para se casar com um homem bonito, elas precisavam possuir casa própria e um bom carro. Homens com boa aparência eram altamente disputados. Reconhecendo sua própria beleza, imaginou que deveria ser muito popular entre as garotas. Ao abrir sua gaveta, encontrou diversas cartas de amor e se perguntou se era o mais cobiçado da escola. Cansado daquela realidade invertida, Xu Qing decidiu que cultivaria com todo o empenho necessário para poder voltar ao seu mundo original o mais rápido possível. Durante a meditação, percebeu que a aura daquele lugar era incrivelmente densa e forte. Isso ajudaria a recuperar suas habilidades e seu antigo nível de cultivo. Passou horas praticando a técnica da liberdade dourada, até que seus 5 sentidos se aguçaram. Usando sua energia, caminhou pela casa e percebeu que seus pais já dormiam, mas sua irmã ainda não havia voltado. Ele lembrou que naquele mundo as mulheres tinham mais liberdade, então não era exatamente uma surpresa. No entanto, seu celular começou a tocar, era sua irmã. Ao atender, ouviu um grito do outro lado da linha. Ela pediu com urgência que ele prestasse atenção, dizendo que estava em apuros. O irmão de Xu Xiao perguntou o que havia acontecido. Em resposta, sua irmã explicou que havia uma bolsa preta escondida debaixo de sua cama e pediu que ele a pegasse e a levasse até ela, que estava no bar Crescente, localizado na Rua Hai. No entanto, antes que pudesse agir, outra garota tomou o celular de Xu Xiao e, de forma direta, alertou-o. Se quisesse ver sua irmã bem, deveria levar a bolsa até o quarto 302. Assim que a ligação terminou, Xu Qing pegou a bolsa e correu imediatamente em direção ao local indicado, determinado a proteger sua família a qualquer custo. Em seus pensamentos, repetia para si mesmo que não permitiria que ninguém mexesse com os seus. Ao chegar ao endereço, viu que sua irmã estava sendo mantida sob vigilância e, assim que o avistou, ela o chamou pelo nome. Ele se aproximou da garota que havia falado com ele ao telefone e, sem hesitar, entregou a bolsa, exigindo que soltassem sua irmã. A garota se levantou, o observou com um olhar curioso e comentou que ele era ainda mais bonito do que nas fotos, perguntando quantos anos ele tinha. Xu Qing, sem paciência para jogos, respondeu de forma direta que isso não era da conta dela. A reação dela mostrou certo incômodo com a resposta, mas sua atenção logo se voltou para a bolsa. Ao abri-la, encontrou uma quantidade considerável de dinheiro. A irmã de Xu Qing ficou surpresa e se perguntou como aquela quantia havia ido parar ali. Já Xu Qing, em seus pensamentos, refletia sobre como ela podia não saber da existência daquela fortuna, estimando que havia pelo menos 1 milhão em dinheiro vivo. Xu Xiao então se apressou em esclarecer que não fazia ideia do conteúdo da bolsa e que Xiao Lin havia apenas pedido para que ela aguardasse por um tempo. Zhou, a garota que liderava a situação, mandou que ela ficasse calada e afirmou que sabia que Xu Xiao não teria coragem de roubar aquele dinheiro. No entanto, questionou como Lin Xiao ousara pegar algo que não lhe pertencia e agir em seu nome. Após isso, Zhou ordenou que Xu Xiao saísse dali antes que ela mudasse de ideia. A irmã de Xu Qing aproveitou a oportunidade, agradeceu rapidamente e foi até ele para irem embora. No entanto,
Antes que pudessem sair, Zhou os interrompeu novamente, perguntando quem havia autorizado Shu Qing a ir junto. Internamente, Xu Xiao reconheceu que a situação não seria fácil de resolver. Zhou então olhou para Shu Qing mais uma vez, e com um sorriso malicioso, declarou que ele era bonito e que ela própria iria embora, mas ele, não. A irmã de Shu Qing se colocou entre ele e seus agressores, determinada a protegê-lo. Ela pediu que não o envolvessem na situação e que o deixassem ir embora. Zhou riu, dizendo que se ele saísse, ela teria que ficar, e sugeriu que pensasse bem sobre isso, pois se ficasse, teria que trabalhar duro, deixando subentendido que as consequências não seriam leves. Sem hesitar, Xu Xiao aceitou, pediu ao irmão que fosse para casa e garantiu que iria depois, alegando que não era seguro para um homem estar ali. Shu Qing, no entanto, não aceitou aquilo. Impediu sua irmã e confrontou a mulher, chamando-a de anciã de maneira provocativa. Irritada com sua ousadia, a mulher o chamou de pirralho e, em tom ameaçador, disse que o faria se arrepender. Antes que ela continuasse, Shu Qing a surpreendeu com um tapa no rosto. A irmã ficou chocada e temerosa com a reação que viria em seguida. A mulher tentou revidar com um soco, mas Shu Qing bloqueou o ataque e contra-atacou. Os dois golpes colidiram, empurrando ambos ligeiramente para trás. Percebendo o poder das mulheres naquele mundo, Shu Qing começou a se empolgar com o desafio. Zhou, furiosa, ordenou que suas subordinadas o capturassem. Shu Qing os provocou e saltou para o alto, desviando dos ataques. Ainda no ar, criou um pequeno tornado, derrubando todas no chão. Pensando que tudo havia terminado, foi até sua irmã para saírem juntos. No entanto, Zhou ainda não tinha desistido, apontou uma arma para ele e ameaçou atirar, perguntando se ele queria ver quem era mais rápido. Desesperada, sua irmã implorou por misericórdia, pedindo que perdoasse seu irmão. Zhou, tomada pela raiva, gritou que não adiantava implorar, iria acabar com os dois ali mesmo. Shu Qing tentou apaziguar, mas antes que concluísse sua fala, as portas do local se abriram. Uma nova mulher apareceu, observando a cena com interesse e perguntando por que não a haviam convidado para aquele espetáculo. Ao avistar o garoto, Yi Shenxi imediatamente o reconheceu e o chamou pelo nome. Shu Qing também a identificou, era a mesma mulher que havia tentado se deitar com ele na noite anterior. Intrigado, ele perguntou por que ela estava ali. Ela respondeu friamente que aquele lugar lhe pertencia, e sem rodeios ordenou que Zhou, que os acompanhava, se retirasse, dizendo que ela mesma cuidaria da situação. Zhou, surpresa, questionou se Yi Shenxi pretendia quebrar as regras e a acusou de estar agindo como uma insana. Com um olhar cortante, Yi Shenxi ironizou a acusação e, sem perder tempo, ordenou às suas seguranças que capturassem Zhou, cortassem seus pés e a lançassem na rua. A ameaça foi suficiente para fazer Zhou entrar em pânico e implorar por perdão antes de ser levada. Voltando-se para Shu Qing, Yi Shenxi declarou com naturalidade que aquele era o presente que ela havia preparado para ele, e perguntou se ele havia gostado. Surpreso com a atitude, ele perguntou se ela estava sendo gentil. Ela respondeu que sim, afinal, ele era o primeiro homem que ousava enfrentá-la daquela forma. Admitiu que ele era diferente dos demais e declarou que havia decidido torná-lo seu namorado número 36. Mas Shu Qing recusou a oferta sem hesitar, afirmando que não tinha interesse e que ela poderia cuidar de si mesma. Em pensamento, refletiu com desdém, quem em sã consciência aceitaria ser o número 36? Yi Shenxi, irritada com a rejeição, rebateu com arrogância. Disse que, com aquele corpo frágil, ele não passava de um homem comum e poderia muito bem ter sido vendido por Zhou como um brinquedo. Ele a encarou com firmeza e questionou se ela realmente acreditava naquilo, indignado por ela comparar a força dele com a de uma mulher. A irmã de Shu Qing, que escutava a conversa, ficou chocada e perguntou se ele havia enlouquecido ao se comparar com uma mulher tão poderosa. Yi Shenxi então zombou da ousadia dele, insinuando que estava se achando demais. Shu Qing respondeu propondo um desafio: se ele vencesse, ela deveria deixá-lo em paz. Surpresa, ela perguntou se ele realmente queria desafiá-la, e se havia esquecido que era apenas um homem. Ele devolveu com ousadia: está com medo? Yi Shenxi, confiante, respondeu que era Shenxi,
e que não havia nada que ela não pudesse fazer. Porém, impôs uma condição: se ela vencesse, ele se tornaria seu namorado. O acordo foi fechado ali mesmo, e ambos se prepararam para um duelo de queda de braços sobre a mesa. Observando de longe, outras mulheres comentavam com sarcasmo a coragem de Shu Qing. Algumas diziam que, se estivessem no lugar dela, brincariam com ele até o fim, outras, que ele perderia vergonhosamente. Enquanto se preparava, Shu Qing reconheceu mais uma vez o desequilíbrio de forças naquele mundo. As mulheres realmente dominavam e os homens eram vistos como insignificantes. E Shen-si então declarou: hoje, você vai entender que a diferença entre homens e mulheres é como a distância entre o céu e a terra. O desafio começou. Com um movimento rápido, ela usou toda a sua força para pressioná-lo. Shu Qing sentiu o impacto e admitiu para si mesmo que, naquele mundo, as mulheres possuíam força sobre-humana. Mas ele não era um homem comum. Concentrando sua energia, liberou sua verdadeira força, uma pressão que superou a dela e, com firmeza, derrubou o braço de Ye Shen-si contra a mesa. O silêncio tomou conta do lugar. Ela, atônita, não conseguia acreditar no que havia acabado de acontecer. Shu Qing então se levantou e, com firmeza, lembrou Ye Shen-si da aposta que havia feito e perdido. Ele e sua irmã começaram a se retirar do local, deixando para trás uma multidão em choque. Muitos ainda não acreditavam que um homem havia derrotado uma mulher em combate. Algumas, impressionadas, chegaram até a cogitar se casar com ele. Ye Shen-si, ao ouvir tais comentários, sentiu-se profundamente irritada. Uma de suas seguranças perguntou se deveria ir atrás de Shu Qing, mas foi calada com um tapa. Ye Shen-si declarou que aquela disputa ainda não havia terminado. Encarando Shu Qing, ela admitiu que havia sido surpreendida por ele, mas reforçou que sua proposta permanecia válida. Se ele aceitasse se tornar seu marido, nenhuma outra mulher em Jime sequer ousaria tocá-lo. Shu Qing, no entanto, se virou e questionou por que os homens deveriam sempre andar lado a lado com as mulheres. Afirmou que eles possuíam pés e mãos, portanto podiam escolher seus próprios caminhos. Ye Shen-si respondeu com firmeza. Disse que, desde os tempos antigos, os homens vinham sendo perseguidos pelas mulheres, e que as mulheres eram os verdadeiros pilares da sociedade. Reforçou que todas as virtudes masculinas eram frutos da influência feminina e que até mesmo as crianças sabiam disso. Indagou o que havia de especial em um homem como ele, e quantos heróis masculinos de fato existiam na literatura. Concluiu dizendo que, mesmo havendo alguns homens excepcionais, as mulheres eram as mais importantes para o funcionamento do mundo. Diante disso, Shu Qing se aproximou dela e, com calma, questionou o valor real de tudo aquilo. Declarou que os homens também lutam para evoluir e que, para eles, trabalhar, ser recompensado e descansar no colo de uma bela mulher era parte de seu dever e realização. Encerrando sua fala, virou-se e foi embora com sua irmã. Ye Shen-si observava sua partida com os olhos fixos, e perguntou à sua segurança se ela também não achava aquele homem assombroso. Disse que ele era exatamente o seu tipo, e que não deixaria escapar. Ao ser lembrada de que deveriam retornar imediatamente, Ye Shen-si protestou, dizendo que havia sumido por apenas 2 dias e que não via motivos para voltar tão cedo. Finalizou pedindo que não fosse mais chamada de senhorita, já que sua irmã ainda estava viva. Enquanto caminhavam de volta, Xu Xiao perguntou a Shu Qing se ele contaria aos pais o que havia ocorrido. Indignado, ele disse que sim, e a questionou sobre o que ela teria feito caso ele não aparecesse. Ela respondeu perguntando se ele estava tentando ameaçá-la, mas logo reconheceu o quanto ele havia se tornado forte. Em seguida, insinuou se não seria vantajoso para ambos se ele se casasse com Ye Shen-si, já que ela pertencia a uma família influente. Shu Qing, irritado, mandou que ela se calasse, ou a levaria de volta ao bar onde tudo havia começado. Já em casa, enquanto cultivava, Shu Qing refletia sobre sua busca por poder. No estágio atual, apenas sua visão havia melhorado com os treinos para aguçar os sentidos. No entanto, sua concentração foi interrompida ao ouvir sua irmã ao lado, murmurando palavras embaraçosas. Frustrado, pensou consigo mesmo que sua irmã era pior do que a original. A cena então muda para a escola Jimen. Diante do portão, Shu Qing ouve alguém chamar seu nome.
Ao virar-se, mal podia acreditar no que via. Seu melhor amigo, Lin Dong, estava bem à sua frente. Ao encontrar Shu Qing, Lin Dong perguntou o que ele havia feito no dia anterior e por que não atenderá suas ligações. Shu Qing rapidamente afastou as mãos de seu amigo, o que deixou Lin Dong surpreso. Ele questionou o motivo da estranheza, mas Shu Qing respondeu de forma breve que estava bem e afirmou que já estava indo embora. Em seus pensamentos, não conseguia aceitar que aquele fosse seu melhor amigo. Dentro da sala de aula, Shu Qing, visivelmente desapontado, já não suportava mais viver naquele mundo. Enquanto reclamava mentalmente da situação, sentiu alguém cutucar seu braço. Ao virar-se, viu que era a presidente da classe, Song Choran, que perguntou se ele estava bem. Ele respondeu dizendo que não havia tomado um bom café da manhã e que estava com fome. Ela, então, ofereceu algo para ele comer e comentou que o exame para a universidade se aproximava. Antes que pudesse continuar, uma garota ao fundo interrompeu com uma pergunta provocadora, querendo saber como Soncha se atrevia a falar com Shu Qing. A mesma se aproximou dele e quis saber se ele havia lido a carta de amor que lhe deixará. Shu Qing, irritado, a empurrou para trás, dizendo para que se afastasse. Ofendida, a garota questionou quem ele achava que era e, enfurecida, avançou contra ele. Antes que pudesse atingi-lo, uma voz firme ao fundo ordenou que ela parasse. Era Ye Mao, irmão de Ye Shenxi. Ao reconhecê-lo, a garota perguntou o que ele estava fazendo ali. Ye Mao, com desdém, disse para que ela fosse embora antes que ele se enojasse. Irritada, ela gritou que só estava saindo porque ele era irmão de Ye Shenxi, mas prometeu que voltaria a encontrar Shu Qing em breve. Ye Mao, então, voltou-se para Shu Qing e disse que precisava conversar. Os dois seguiram para o terraço da escola, onde Ye Mao pediu desculpas pelo que havia ocorrido no dia anterior, explicando que havia perdido a localização dele, por isso, não conseguiu buscá-lo. A narrativa então retorna ao passado. Ye Mao havia dito que sua irmã levaria Shu Qing para casa. Já dentro do carro, Ye Shenxi comentou que não havia mais bebidas, mas que, se ele estivesse com sede, poderia beber da garrafa que tinha consigo. Shu Qing aceitou e bebeu. De volta ao presente, Ye Mao afirmou que, se soubesse o que sua irmã faria, jamais teria sugerido que ela o levasse. Shu Qing, porém, pediu que esquecesse o assunto e garantiu que não havia motivo para a culpa. Mais tarde, ao fim das aulas, Shu Qing seguia seu caminho quando um carro parou à sua frente. Ao abrir a janela, Ye Shenxi o encarou e disse para ele entrar. Ele questionou o motivo de fazer isso, mas ela apenas respondeu para ele pensar em sua família e afirmou que ele sabia exatamente ao que ela se referia. Shu Qing a olhou com um sorriso tranquilo.